Bom dia, agora. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nos estudos? Todo vapor, né? Daqui a 2 dias é a nossa prova. Vocês já pegaram a prova de vocês? A prova 2? Foi boa nota? Mais ou menos? Dá para melhorar? Pelo menos está no início ainda, né? Só teve 2 provas, ainda tem mais, 10 provas, não é isso? Acho que são 12 no total. Então, você não fez nem metade ainda, acho que nem um terço ainda. Então, ainda tem muita coisa ainda para acontecer. E a lista? Fizeram a lista dessa semana? Já acabaram? Até amanhã, né? A lista, ela sempre, assim, dá um norte, ajuda um pouquinho para a prova, né? Eu sempre digo, se você fizer a lista, né, as listas semanais, isso lhe dá um bom preparo para a prova de vocês, né? Então, já é uma dica. A lista semanal, o que a gente resolve em sala. E, claro, além disso, você também vai estudar outras questões do livro, sei lá, você vai procurar aí cada vez mais treinar a sua matemática e o seu cálculo. Bom, na aula de hoje, eu tenho uma notícia muito boa para vocês, né? Como eu falei, na aula passada a gente terminou a parte de funções vetoriais e hoje a gente vai começar aí uma nova saga, uma nova temporada, né? Onde nós vamos ver funções de N variáveis. Tá? A partir daí, gente, isso é tão importante, porque a partir da aula de hoje, praticamente daqui até o final do curso, a gente vai falar sobre funções de N variáveis, ou seja, funções que vão do Rn até os reais. Então, lembra que no início do nosso curso, a gente estava estudando o que são vetores, a gente passou um bom tempo falando sobre isso. Depois, o que são funções vetoriais, também a gente passou um bom tempo falando nisso. E hoje a gente vai começar falando de funções de N variáveis. Por que vai demorar tanto esse assunto, né? Porque, na verdade, quando a gente for estudar limite de funções de N variáveis, derivada de funções de N variáveis e integral de funções de N variáveis, aí já não é mais tão intuitivo como no cálculo 1. Aí, então, vai precisar de um preparo, de um tempo bem maior do que com funções vetoriais, tá bom? Então, é isso. Então, na aula de hoje, a gente ainda não vai ver limite derivada integral. O que a gente vai ver hoje é quem são essas funções. Então, o objetivo principal é se familiarizar com essas funções. O objetivo é você sair daqui já sabendo quais são essas funções e mais ou menos como é que você enxerga elas, tá bom? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Então, vamos lá. Aula número 9. É a aula de hoje, nós vamos falar sobre funções de N variáveis. Então, vamos começar definindo, né? O que são funções de N variáveis? Então, está aqui. Não, primeiro a divisão, né? Então, a gente vai falar primeiramente sobre conceitos básicos dessas funções, depois curvas de nível, e hoje ainda a gente vai aprender como é que você esboça o gráfico de uma função que vai do R2 nos reais. Então, vamos lá. Definição. Então, uma função f de N variáveis a valores reais é uma regra. Digo regra porque toda função é como se fosse uma regra, né? Você tem dois conjuntos e você associa uma regra que vai de um conjunto no outro. Então, isso também deixa de ser uma regra. Só que essa função aqui ela vai associar uma ênupla, ou seja, x1, x2, x3, x4 até xn, de um conjunto do Rn a um único z dos reais. Ou seja, você vai pegar ali umas coordenadas x1, x2 até xn e vai associar ao número real. Aí você me pergunta, mas professor, não era isso que a gente estava fazendo? Não, não era isso que a gente estava fazendo. O que a gente estava fazendo era o inverso. Então, só para relembrar, qual é a diferença aqui de uma função vetorial por uma função de N variáveis? Importante você entender isso daqui. Olha só, então, observação. Então, antes, o que era uma função vetorial? A gente estava chamando ela de alfa, a gente colocava uma setinha só para dizer que é um vetor, mas você pegava lá um conjunto I, esse conjunto I era subconjunto dos reais, e a partir desse elemento você associava a um elemento do Rn. Em outras palavras, você pegava aqui um t, ou seja, você pegava um elemento real, um t, e você associava a um alfa de t. Só que esse alfa de t, ele tinha n coordenadas, né? Então, ele tinha aqui, ele tinha o x1, ele tinha o x2, x3, até chegar no xn.
Lembra que função você pode pensar nela como se fosse uma máquina, né? Então, o que fazia essa máquina aqui, essa máquina vetorial? Você jogava um número nela, jogava um tzinho lá. Sei lá, você jogava número 1, número 0, número 3. Aí essa máquina, ela te jogava de volta o quê? Um outro número real? Não, ela te jogava um vetor. Então você falava assim, o número 0, joga nessa máquina. Aí ela te devolvia um vetor, sei lá, um vetor x10 até xn0. Podia ser 3, 4, 5. Então é um vetor que sai da origem e chega nessa coordenada. Então era isso que estava acontecendo. Agora a gente vai inverter. Ou seja, a gente vai pegar um elemento aqui do Rn e esse elemento do Rn a gente vai transformar em um número. Você joga na máquina, aí ela vai te dar um número como saída dela. Tá? Então a gente vai inverter isso aqui. Então, ó, se antes eu pegava um subconjunto do real e jogava no Rn, agora a gente vai pegar um subconjunto do Rn e jogar nos reais. Isso aqui que vai ser meu contradomínio. Então, aqui, ó, nas funções, agora que a gente vai ver, você vai associar um subconjunto do Rn e você vai associar ao número real. Ou seja, quem vai ser o nosso valor de entrada agora? Vai ser o número? Não, vai ser um vetor. É como se fosse um vetor, ou seja, vai ser um elemento ali de n coordenadas. Então, eu vou jogar ele aqui na minha máquina. Então, ó, vai ser x1 até xn. Esse elemento aqui, eu vou associar a um único número. Então, a função, eu vou jogar nela. Só que ela vai me devolver um número, que eu estou chamando de z. Ou seja, você vai pegar agora um vetor, pega o vetor coordenado, sei lá, 1, 2 e 3, ou então t quadrado, e elevado a t. Joga nessa função, aí ela vai te devolver um número. Um número ou uma função escalar, né? Vai te devolver só t quadrado. Enfim, é isso aqui que está acontecendo. Exemplo. Vamos trabalhar com exemplo para ficar melhor. Então, ó, digamos que antes você tinha uma função vetorial que vai dos reais no R2, por exemplo. Então, imagina que a sua função era assim, ó. Alfa t igual 2t quadrado. 2t e t quadrado. Ou seja, você jogava um valor aqui para t e te devolvia um vetor. Se o t fosse 0, aqui ficaria o vetor 0, 0. Se o t fosse igual a 1, aqui ficaria 2 vezes 1, 1 ao quadrado, ficaria 2 e 1. E assim por diante. Agora, a função vai ser o inverso. Pensa que você tem isso aqui, ó. Você tem uma função que vai do R2 aos reais. Então, se eu vou do R2, eu tenho que pegar um elemento do R2. O elemento do R2, ele vai ter só uma coordenada? Não, ele vai ter quanto? Vai ter duas. Então, eu vou pegar um elemento aqui, ó, xy. Aí, esse elemento do R2, que eu estou chamando de xy, eu vou jogar na função. Então, o meu f de xy vai me dar um número aqui, um número z. Só que agora eu estou dando um exemplo. Então, vamos dizer, por exemplo, que essa função aqui, quando você pega um elemento do R2, xy, você joga na função, ela vai te dar alguma coisa aqui. Digamos que é, sei lá, x quadrado mais y. Está aqui. Ah, professor, mas ela me deu duas variáveis. Não, tudo bem. Ela está lhe dando duas variáveis no final. Só que essas duas variáveis aqui, elas são um vetor de duas coordenadas? Sim ou não? Não, isso aqui é só uma coordenada, é só um valor de saída. Por exemplo, se eu jogar aqui, ó, no lugar do xy, coloca aí o, sei lá, 2 e 1. Esse elemento aqui, 2 e 1, é do R2? Sim, porque tem duas coordenadas. Se eu jogar esse elemento 2 e 1 nessa função aqui da forma que eu defini, então no lugar da primeira coordenada, aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar 2 ao quadrado. No lugar do y, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5. Ó, então, eu joguei um elemento do R2 e no final, o que ela me deu? Um número só. Esse número não tem duas coordenadas, três coordenadas, não. É só um escalar que ela me deu.
Então, estão entendendo aqui a inversão? Você tinha um escalar, você jogava na função vetorial, ela lhe dava um vetor. Agora é o contrário. Eu dou um vetor para a minha função, ou seja, eu dou aqui um elemento do R2, do R3, do R4, e ela vai me dar um elemento dos reais. Vai me dar um número. Aqui, ó, x² mais y. Quando você pega, substitui x e substitui y e soma, isso aqui vai te dar um valor só. Ou uma função só, digamos assim. Vai te dar um escalar no final. Entenderam, gente? Aí você fala assim, mas, poxa, eu só inverti os conjuntos, né? Eu só inverti, digamos, o domínio do contradomínio, por que isso vai, sei lá, vai fazer tanta diferença? E vai fazer muita diferença. No cálculo limite, derivada, integral, não vai ser mais a mesma coisa. Até vai em certos aspectos. Por exemplo, o primeiro assunto que a gente vai ver aqui, já na semana que vem, é derivada. A gente nem vai começar por isso, a gente vai começar por derivada. Mas por quê? Porque a derivada, pelo menos da forma que a gente vai definir, para essas funções aqui, elas sim vão lembrar muito a derivada do cálculo 1. Vocês vão entender isso na prática quando a gente chegar lá. Mas, por enquanto, entendam aqui ó, essa diferença das funções vetoriais para as funções do Rn no R, ou seja, funções de n variáveis. Geometricamente, o que estava acontecendo? Ó, então, eu já dei a diferença da definição, já dei um exemplo, e geometricamente, qual é a diferença entre elas? Vou colocar aqui. Geometricamente. No caso da função alfa, ó, da função vetorial, no meu exemplo, eu estou indo aqui dos reais. Digamos que esse aqui é só um exemplo, tá? Todos os reais na R2, mas pode ser R3, R4, até Rn. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui a reta. Eu estou pegando um ponto da reta, sei lá, um ponto T. Aí eu estou associando esse ponto, que é a minha função alfa, eu estou associando em um vetor, ou seja, um elemento do R2, que eu estou colocando aqui como alfa T. Que, claro, no nosso caso, a gente associava ele como se fosse um vetor, né? Então, saía da origem e chegava naquele meu ponto aqui. Ou seja, você pega um elemento aqui da reta, o elemento tzinho, e aí a minha função alfa, ele leva esse num vetor aqui, nesse caso, um vetor do R2. E a minha função R, como é que é? Digamos que você pega aqui a sua função R, que está indo do R2 para o R, o contrário. Então, agora eu vou pegar um elemento do meu plano cartesiano. Então, pense que você tem bem aqui, ó. Peguei esse elemento bem aqui. Esse elemento tem coordenadas x e y. Aí eu vou associar esse pontinho, usando a minha função f, eu vou associar ele a um número na reta. Então, está aqui a reta, e eu vou associar ele a um valor aqui, que eu estou chamando de f, xy. Então, está aqui, ó. No primeiro, você vem da reta para o plano cartesiano. No segundo, você vai do plano cartesiano para a reta. Só que o interessante daqui, geometricamente falando, é que se eu pego um ponto no plano cartesiano e associo a minha reta, o gráfico disso daqui, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser bem mais interessante. Porque nesse caso aqui, ó, você tem o eixo xy, ele vai ser, digamos, onde vai estar o seu domínio, e você vai jogar aqui nos reais, né, onde aqui vai aparecer uma imagem. Essa reta real aqui vai ser justamente o meu eixo z. E aí você vai ter um desenho interessante do gráfico de uma função desse tipo aqui, que a gente vai ver daqui a pouco também. Então é isso. Tá? Aqui eu dei 3 diferenças, né, de certa forma, a definição, dei um exemplo algébrico e, geometricamente, qual é a diferença entre elas. Deu para entender, mais ou menos, o que é uma função em variáveis? Então tá. Então vamos continuar aqui no nosso slide. Olha só, aqui eu trouxe 2 exemplos. Você pode pensar assim, mas para que serve funções de n variáveis? Na verdade, você já trabalha com elas há muito tempo. Há muito tempo. Por exemplo, você quer calcular a área de um triângulo. Para você calcular a área de um triângulo, você precisa de 2 coisas, a base e a altura. Porque qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que essa função aqui, que é a área de um triângulo, ela é uma função de 2 variáveis reais. Você joga lá 2 variáveis nela, que é a base e a altura, e ela vai te devolver um valor só.
um escalar, que seria a área daquele triângulo. Outro exemplo, volume. Você tem um paralelepípedo, aí você tem o comprimento dele, você tem a largura dele e você tem a altura dele. O comprimento é A, a largura é B, a altura é C. Eu quero o volume dele. Como é que você faz? Você multiplica comprimento, que é o A, vezes largura, que é o B, vezes a altura, que é o C. Ou seja, para cada elemento do R3, você joga nessa função volume e você vai obter um elemento aqui do conjunto dos reais. Então, aqui você tem uma função que vai do R3 nos reais e aqui do R2 nos reais. Tá? Então, na verdade, vocês já estão acostumados com isso. Só que na prática mesmo, a gente não fala de funções da Rn, né? Você já vê a fórmula, decora a fórmula, aí pronto, aí você já sai jogando lá sem saber que você está trabalhando com funções de n variáveis. Agora, que está trabalhando com funções de n variáveis, como vai ser o domínio de uma função dessa? A ideia é a mesma. Então, ó, se o domínio da minha função ele não for dado explicitamente, vai ficar subentendido que é o maior subconjunto de Rn para qual a minha função está bem definida. Então, a mesma coisa. Você vai procurar lá na função algumas restrições. Se tem alguma coisa no denominador, que aí não pode ser zero. Se tem alguma coisa na raiz, que aí tem que ser maior ou igual que zero. Se tem alguma coisa com log, que aí tem que ser maior que zero. Você vai trabalhar em cima disso. Exemplo. Imagina que você tem essa função aqui, ó, f de xy é igual a 4x mais y menos 5. Nesse caso aqui, tem alguma restrição para x ou para y? Não, né? O x pode ser qualquer valor, y pode ser qualquer valor. Por quê? Porque aqui eu não tenho uma fração, aqui eu não tenho uma raiz, aqui eu não tenho um log. Então, se o x e o y podem assumir qualquer valor, então o domínio da função é todo o R2. Qualquer par ordenado, x e y, você pode jogar nessa função que não vai dar problema nenhum. Então, o domínio dela é o R2, tá? Todo o plano cartesiano. Bom, agora que você já sabe o que é domínio, né? Vamos trabalhar aqui com alguns domínios. Hoje tem muito exercício. Hoje a aula é mais exercício do que teoria mesmo, né? Então, vamos lá. Só que nessa parte tem uns 4 exercícios. Então, vamos resolver o primeiro. Ó. Determine o domínio dessa função. f de xy é igual a raiz de x² mais y² menos 1. Então, olha com calma. Se possível, já tentem resolver no caderno de vocês. Mas a gente já vai começar a resolver agora. Bom, nesse caso aí, você já percebe o seguinte, né? Nesse caso, eu tenho restrição. Por quê? Porque eu tenho uma raiz cujo índice é par. Se eu tenho uma raiz cujo índice é par, então a restrição eu falei ainda agorinha. O que está dentro dela tem que ser maior ou igual que zero. Então, deixa eu só escrever aqui. Então, esse aqui é meu primeiro exercício, onde a gente vai achar o domínio dessa função aqui, ó. f de xy é igual a x² mais y² menos 1. Então, vamos lá. Vamos analisar essa função. Eu quero achar o domínio, eu só quero o domínio dela, só isso. Apesar de que a gente vai falar sobre a imagem dela também daqui a pouco. Então, vamos lá. Para eu achar o domínio dela, eu tenho que analisar a função, se ela tem alguma restrição. Já que é uma função que tem uma raiz quadrada, a restrição é o que está aqui dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Essa é a minha restrição. Então, ó, eu vou trabalhar com isso. Então, isso que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero, porque a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Então, eu venho e vou colocar bem aqui, ó. Então, x² mais y² menos 1. Isso que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero. Tá, e aí? E aí, ó, qual é meu raciocínio? Eu tenho que olhar aqui para essa inequação e eu tenho que ver se ela se encaixa, de alguma forma, com uma equação que a gente conhece. Por exemplo, se eu pegar esse 1 e colocar para lá, né, somar com um dos dois lados, vai ficar assim, ó, x² mais y² tem que ser maior ou igual que 1. Tudo bem, isso aqui é uma inequação, não tem problema. Só que, da forma que eu coloquei aqui, isso aqui já me diz alguma coisa. Por exemplo,
Imagina que aqui não fosse maior ou igual, fosse só igual. Então, imagina que eu tirasse daqui, ó, isso daqui, e colocasse só igual. Quando você olha para uma equação dessa, você sabe o que é isso aqui. O que é isso aqui? É uma circunferência. Então, tá vendo? Agora a gente vai usar tudo o que a gente aprendeu desde o início do nosso curso aqui. Então, isso daqui seria a equação de uma circunferência, né? Onde os pontos lá eles estão equidistantes a uma distância aqui de 1, né? Já que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, ó, você olha para isso daqui e você já sabe qual é o desenho disso. Então, você vem aqui para o plano cartesiano. Você vem aqui para o plano cartesiano. Coloca aqui x, y. E você vai fazer uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, venho aqui, faço uma circunferência. Tá? Digamos que aqui o raio é 1. Pronto. Então, o que você já sabe? Que todo mundo que está aqui, ó, nessa curva amarelinha, todo mundo que está aqui são os pontos cujo x² mais y² é exatamente igual a 1 ao quadrado. Só que lembra, você não quer isso. Você não quer só isso, na verdade. Você não quer só o igual. Você quer o maior ou igual. Maior ou igual. Então, ó, eu vou olhar aqui para o plano cartesiano. Eu já sei que o limite aqui do meu domínio vai ser essa circunferência, tá? Só que ele não quer só o pessoal que é igual, ele quer o pessoal que é maior também. Aí, então, olha qual é o seu raciocínio. Você tem que pensar quais pontos aqui do plano cartesiano vão satisfazer essa inequação. Por exemplo, se eu pego esse ponto bem aqui, ó, esse ponto bem aqui, sei lá, pensa que é o ponto 3 e 4. Né? Claro que ele está fora da circunferência. Será que esse ponto vai satisfazer essa equação? E outra, será que se eu pegar um ponto aqui dentro, ó, pensa que eu peguei aqui, por exemplo, ou bem aqui, sei lá, pensa que esse ponto aí é 1 sobre 10, 1 sobre 10. Aí eu pergunto, será que esse ponto satisfaz essa equação? Aí você vai analisar. Aqui, ó, claro, dando o exemplo que eu dei aqui, se você colocar no lugar do x o 3 e no lugar do y o 4 e fazer ao quadrado, ó, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16, 25. 25 é maior que 1. Então, sim, esse ponto está dentro do domínio porque ele satisfaz essa equação. Agora, esse ponto aqui, ó, 1 sobre 10 e 1 sobre 10, se eu jogar aqui, vai ficar 1 sobre 100 mais 1 sobre 100. Vai ficar 2 sobre 100, que é 1 sobre 50. 1 sobre 50 é maior que 1? Não, não é maior que 1. Então, esse ponto aqui satisfaz essa equação? Não. Então, esse ponto aqui ele não estaria no domínio, ele não está, mas esse ponto está. Ok? Tá, mas você vai me perguntar, tá, professor, então eu vou ter que calcular ponto por ponto? Claro que não, até porque são infinitos pontos. Então, a questão aqui que eu quero que vocês entendam é, quando eu digo que isso aqui tem que ser maior, então quais pontos eu quero? Eu quero os pontos que estão do lado externo da minha circunferência ou do lado interno da minha circunferência? Porque lembra, todo mundo que está aqui, os pontos que estão aqui, eles vão estar numa distância menor que o raio. E todo mundo que está aqui fora, eles estão numa distância maior que o raio. Porque o raio da circunferência é isso daqui, ó. Essa distância daqui para cá. Se você tem um ponto aqui fora, então a distância daqui até o centro da circunferência vai ser maior que o raio. E se você estiver aqui dentro, vai ser menor que o raio. Ou seja, quando eu escrevo assim, o que eu estou dizendo é que eu quero todos os pontos que estão na própria circunferência ou cuja distância é maior que o raio. Então, eu quero os pontos que estão na circunferência juntamente com os pontos externos à circunferência. Então, esse ponto aqui eu eliminei, ele não faz parte do meu domínio. Agora, esse ponto aqui faz parte do meu domínio. Então, todos os pontos que estão fora da minha circunferência fazem parte do meu domínio. Então, meu domínio, ó, vai ser tudo isso aqui. Tudo. Qualquer ponto fora da minha circunferência, qualquer ponto nela ou fora dela, faz parte do domínio da minha função. E quem não faz parte? Só o interior dela. O interior dela não faz parte do domínio da minha função.
Quer um exemplo? Coloca a origem. Ó, pega a origem e joga aqui. Ó. Na origem, x igual a 0, y igual a 0. Se x igual a 0 e y igual a 0, vai ficar 0 mais 0 menos 1. Vai ficar raiz de menos 1. Isso pode raiz de menos 1? Não, porque a gente está com os reais. Então, por exemplo, você já vê que a origem não faz parte do domínio. Então, quem faz parte do domínio? Todo mundo na circunferência e fora dela. Aqui dentro, ninguém faz parte do meu domínio. Então, geometricamente, você representaria o domínio desta função desta forma aqui. Ok? Então, seria todo o plano, só que com um buraco aqui no meio, que é justamente a circunferência, o interior dela. Entenderam, gente? Sim, geometricamente, o que está acontecendo? Então, ó, você analisa a sua função, você vê a restrição, com a restrição você tenta formar um desenho na sua cabeça. Assim como foi circunferência, poderia ser uma elipse, poderia ser uma hipérbole, poderia ser alguma figura geométrica, e aí você vai analisar. Quem é que está no domínio? É o pessoal que está dentro dela? É o pessoal que está fora dela? É o pessoal que está justamente ali no contorno dela? É isso que a gente tem que pensar. Então, foi isso que a gente fez aqui. No exemplo anterior, que eu dei lá no slide de vocês, era uma função assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui mesmo. Era uma, não sei se era exatamente isso, mas era quase isso aqui, ó. F de xy é igual a x mais y menos 5. Aí vocês concordaram comigo que nesse caso aqui, o domínio era quem? Era o R2 todinho. Então, como é que você representaria isso daqui geometricamente? Você pegava o R2, que é o plano XY, e para esse caso aqui, o domínio é ele todo. Então, você ia pintar o quê? Você ia pintar o plano inteiro. Você pega aqui, ó. Ah, então o domínio é tudo isso aqui. Pronto. Por quê? Porque qualquer ponto que você pegar daqui e jogar na função, não vai dar problema. Nesse outro caso aqui, não é qualquer ponto. Se você pegar um ponto aqui no interior da circunferência e jogar aqui na função, vai dar problema. Mas se você pegar um ponto da circunferência ou fora dela, aí não vai dar problema. Entenderam? Ó, então já começa no domínio, né? As diferenças aqui das funções. Porque antes, lá no função vetorial, o domínio era o quê? Era só um t. Você tinha que analisar o t lá, analisar o domínio de cada coordenada, mas era fácil. Aqui já apareceu a nossa primeira diferença. Tá, como é que você escreve isso, né? Você pode desenhar, obviamente, mas como é que a gente escreve também? Você pode escrever assim, ó. Você pode escrever domínio da sua função f. Quem é? É o conjunto dos pares ordenados, ou seja, é o conjunto dos pares ordenados, ou seja, do pessoal que está no R2, tal que x quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior ou igual que 1. Tá? Ou seja, são os pares ordenados do R2 aqui, né, que satisfazem essa minha equação. Tá? Então, você pode escrever o domínio também desta forma aqui. Ah, professor, assim é mais fácil. Não, tudo bem, mas assim é mais legal, né? Você enxerga aqui geometricamente o que está acontecendo. Então, é isso. Tranquilo? Beleza. Então, bora, que ainda tem mais 3 exemplos. Exemplo 2. Olha só, determine agora o domínio da minha função g, sendo que g é essa função, raiz quadrada de 9, tá? Então, vamos lá. É bom que vai ter muito exercício hoje, né? Dá para treinar bastante para a gente entender bem essas funções aí. Deixa eu só escrever aqui, exercício. Agora eu vou chamar essa função de função g. A minha função g é raiz de 9 menos 9x quadrado mais y ao quadrado. Pronto. Tá, então essa é a minha função g. Ah, desculpa, gente, eu não fiz a imagem da minha função, eu disse que eu ia fazer. Bora voltar para cá, rapidinho. Ó, a questão ela não pede a imagem, ela só pede o domínio. Mas não tem problema, a gente vai fazer a imagem também. Então, ó, o domínio eu já tenho. O domínio é isso daqui. E a imagem? Ou seja, o que é a imagem? A imagem são os valores que a função pode assumir, né? O valor final que eu digo. Por exemplo, a minha função é essa daqui, ó, é raiz de alguma coisa. Raiz de alguma coisa. Eu pergunto, essa função aqui, por exemplo, no final, ela pode assumir o valor 0? Por exemplo, o que vocês acham?
ela pode assumir o valor zero, essa função aqui? Não pode? Bora ver. Se o x for igual a 1 e o y for igual a zero, aqui vai ficar 1 ao quadrado e aqui vai ficar 0 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 0 é 1, 1 menos 1, 0. Raiz de 0 é 0. Então, pronto, achei um ponto aqui o valor da função deu 0. Então, ela pode assumir o valor 0. Então, 0 está na imagem. Ela pode assumir o valor menos 1, essa função? O que vocês acham? A função f, digo a função f, o valor final dela, pode ser menos 1? Não. Por quê? Porque eu tenho uma raiz quadrada. Então, ó, nessas horas você pode analisar aqui a raiz quadrada. Se eu tenho uma raiz, então dessa raiz vai sair só números não negativos. Então, qual é a imagem dessa função aí? A imagem dela vai ser a imagem da minha função f. Vão ser os reais, só que os reais não negativos. A gente coloca o R mais. Então, essa é a imagem dela. Olha, o domínio foi um conjunto do R2. A imagem vai ser um subconjunto dos reais, tá? Conforme a definição dela. Então, a imagem dessa função aqui são os reais não negativos. Beleza? Tá, agora bora vir para cá. Nossa outra função. Nossa função g. Então, ó, nós temos essa função g aqui. E, de novo, eu quero achar o domínio dela. Então, de novo, eu vou ter que analisar alguma restrição para ela. De novo, a restrição é que eu tenho uma raiz quadrada. Então, de novo, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Ah, professor, vai ser a mesma coisa? Não, porque agora o que está dentro da raiz é diferente do que estava antes, né? Mas pelo menos a restrição é a mesma. Então, 9 menos 9x² mais y². Esse valor todo tem que ser maior ou igual que zero. Aí, ok. Então, subtrai o 9 dos dois lados, vai ficar... Aqui, ó, eu já vou colocar o... Vou deixar assim mesmo. Menos 9x² mais y². Vou só subtrair o 9 dos dois lados. Tá? Vai ficar maior ou igual que menos 9. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir os dois lados por menos 9. Vou dividir os dois lados por menos 9. Numa inequação, eu posso fazer isso. Posso. Só que quando eu divido ou multiplico por um número negativo, eu acabo invertendo, né, aqui o sinal da minha desigualdade. Então, aqui vai ficar positivo, porque é menos 9. Aqui vai ficar positivo, porque é menos 9. Tudo bem, mas o sinal aqui vai inverter. Tá? Então, vai ficar assim no final. Vai ficar 9x² mais y² dividido para 9. O sinal de menos já sumiu, porque menos com menos deu mais. E aqui, ao invés de maior ou igual, fica menor ou igual que 1. Tá? Porque menos com menos vai dar mais. 9 dividido para 9 vai dar 1. Então, obtive isso daqui. Tá? Já aparece alguma coisa que a gente conhece? Do jeito que está ainda não. Mas eu tenho o denominador aqui, ó, então eu vou dividir esse 9x² por 9 e vou dividir o y por 9. Vai ficar assim, ó. Vou continuar aqui. Vou escrever 9x² dividido para 9 mais y² dividido para 9. Isso menor ou igual que 1. 9 dividido para 9 vai ficar 1. Então, vai ficar x² mais y² sobre 9. Aí o 9 eu escrevo 3 ao quadrado, menor ou igual que 1. Por que eu escrevi dessa forma? Porque aqui eu tenho uma desigualdade, mas se fosse um igual, essa equação é a equação de quê? Da elipse. Muito bem, da elipse. Então, ó, eu já sei, essa é a minha pista principal. O domínio ali, ele tem a ver com a elipse. Ela vai ser, digamos, a fronteira dele. Então, agora, o que eu faço? Eu desenho essa elipse e depois eu vejo quem são os pontos que estão no domínio. São os pontos de dentro dela ou de fora dela. Tá? Então, vou fazer aqui no terceiro quadro. Então, a elipse a gente já falou sobre ela. Então, aqui só vou fazer o desenho já dela. Então, ó, aqui, x², a mesma coisa que x² sobre 1 ao quadrado. Então, no eixo x eu vou marcar o ponto 1, no eixo y eu vou marcar o ponto 3 para fazer a elipse. Então, venho aqui. Então, no eixo x eu marco ponto 1,
vamos dizer que o ponto 1 é esse daqui. Então, aqui, bem aqui vai ser o menos 1. Deixa eu colocar ele mais para cá, para ficar mais... Agora, o y é 3. Já vou pular, bora dizer que o 3 está bem aqui. Então, vamos dizer que está bem aqui o menos 3. Tá? Então, aqui é o 3, aqui é o menos 3, aqui é o 1 e menos 1. Né? Então, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Então, agora eu já consigo desenhar minha elipse. Só preciso juntar aqui os pontos. Pronto. Então, essa é a minha elipse. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, os pontos que estão na elipse, estão em cima dela, fazem parte do domínio? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque isso daqui é menor ou igual. Quando eu tenho meu igual, então é porque o próprio lugar geométrico faz parte do domínio. Se aqui fosse só menor, então a elipse não ia fazer parte. Tá? Se na circunferência fosse só maior, então a circunferência não ia fazer parte. Mas como é menor aqui ou igual, então ela faz parte. Tá bom? Então tá. Então beleza. Então já sei que a elipse ela faz parte. Agora eu pergunto para vocês. Quem são os outros pontos do domínio? São os pontos de dentro da elipse ou fora da elipse? O que vocês acham? De dentro. Por quê? Porque agora, ao invés de ser maior, ele pediu aqui, ó, menor. Então, é o pessoal que é menor ou igual. Então, já que é menor, então eu quero os de dentro. Então, vem aqui, ó, o domínio da minha função vai ser isso daqui. Vai ser a elipse e o interior dela. Qualquer ponto aqui fora não faz parte do domínio, porque qualquer ponto aqui fora eu ia prejudicar, não ia estar bem definido a minha função. Quer um exemplo? Bora pegar um ponto aqui fora. Bora pegar um fácil, né? Bora pegar esse ponto bem aqui, ó. Vamos dizer que esse ponto bem aqui é o ponto 2 e 0, né? 2 em x, 0 em y. Ó, ele está fora da elipse. Será que ele faz parte do meu domínio? Bom, pelo que a gente fez aqui, não faz parte. Mas por quê? Bora ver o que acontece. Bora jogar no lugar do x o 2, no lugar do y 0, na minha função. Aí volta para cá. Ó, se eu jogar no lugar do x o 2 e no lugar do y 0, o que vai acontecer? Deixa eu fazer essa continha aqui no outro quadro. Ó, se eu fizer para x 2 e para y 0, então seria a raiz quadrada de 9 menos... Aí ficaria 9 vezes x ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Aí olha só o que ia acontecer. Aqui 0 é 0, né? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 9, 36. Então isso aqui ficaria raiz de 9 menos 36. Só que 9 menos 36 ficaria a raiz de menos 27. Ou seja, isso aqui faz sentido? Está bem definido para os reais? Não. Então, ó, comprovado, né? Então, esse ponto aqui, 2 e 0, não faz parte do meu domínio. Então, pronto. Então, você pode acreditar aqui no nosso desenho que realmente só está no domínio os pontos que estão na elipse ou no interior dela. Como é que eu escrevo isso? Escrevo assim. Domínio da minha função g é igual aos pares ordenados x, y pertencente ao R2, tal que aquele valor que está lá dentro, ou seja, satisfaz aquela equação lá, ou seja, x² mais y² sobre 3² é menor ou igual que 1. Ok? Esse é o domínio da minha função. E a imagem da minha função? E a imagem dela? Vamos ver. Olha só. A minha função, gente, é isso daqui, ó. G de xy é igual a isso daqui, tá? Aí agora você tem que... nessas questões de domínio e imagem, por isso que é importante você resolver exercício, para você já entender mais ou menos o que vai acontecer. Então, por exemplo, olha só. Dentro da minha raiz quadrada, eu já sei que não pode ter nada negativo aqui dentro, no resultado final. Tá? Tudo bem.
Mas, olha o que está aqui dentro. Eu tenho um número menos isso daqui. Gente, se eu pego 9x² e somo com y², o que está aqui dentro, só o que está aqui dentro do parênteses, ele pode ser negativo? O que vocês acham? Ó, só o que está dentro do parênteses, 9x² mais y², isso aqui pode ser negativo? Vejam bem, olha, eu tenho x² e y². X² pode ser negativo, só o x²? Sim ou não? O x² ele não pode ser negativo. Por quê? Porque se você jogar um valor para x aqui, quando você eleva ao quadrado, vai ficar o quê? Positivo. E o y² pode ser negativo? Não, também. Para qualquer valor de y que você jogar aqui, ao quadrado vai ficar positivo. Lembrando que está nos reais. Então, se você soma um número positivo mais outro número positivo, isso aqui só pode ser positivo. Ou, no máximo, zero. No máximo, zero. Se x e y forem zeros. Então, vocês concordam comigo? Ó, eu estou pegando o número e subtraindo desse valor aqui. Quanto maior esse valor, menor vai ser esse resultado. Certo ou errado? Porque eu estou diminuindo desse valor aqui. Então, o maior valor que esse número aqui pode atingir é quando esse aqui é o mínimo dele. Certo ou errado? O maior valor que esse radicando pode assumir é quando esse valor aqui for o mínimo, já que esse valor é responsável por diminuir esse número aqui. Entendeu? Então, o maior valor que a gente vai conseguir aqui é quando esse aqui for o mínimo. Mas qual é o valor mínimo para esse daqui? É zero. É quando x é zero e quando y é zero. Quando x é zero e y é zero, aqui vai ficar zero e vai ficar aqui só 9. Raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Então, o maior valor que a gente pode atingir com esse número é 3. E o menor valor? Ele pode sair algum número negativo daqui? Não. Então, o menor valor vai ser qual? Vai ser zero. Né? Vai ser zero quando esse número aqui que está aqui dentro for um 9. Por exemplo, coloca x igual a 1, y igual a 0. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 9 vezes 1, 9 menos 9, 0. E aqui vai dar 0. Então, qual é a imagem? Essa função aqui, ela assume valores de 0 até 3. Tá? Então, a imagem aqui, ó, isso não estava no script, tá, gente? Isso aqui é só um bônus, mas na questão mesmo só estava pedindo domínio. Então, aqui, ó, eu digo que a imagem da minha função g é igual a 0 a 3. Ah, mas ficou só um intervalinho? Ficou, porque lembra que a imagem de uma função dessa é um subconjunto de quem? Dos reais. Então, pode ficar um intervalo, que nem esse daqui. Pode ficar o R+, como ficou ainda agora. Mas a imagem dessa função aqui é isso aqui. Vai de 0 até 3. Ou seja, ela nunca vai assumir o valor 4. Né? Por quê? Porque ali nunca vai dar a raiz de 16. Porque para dar a raiz de 16, eu teria que somar 9 mais 7. Só que aquele valor lá nunca vai ser positivo por causa do menos. Tá? Então é isso. Isso aqui é só uma pequena análise. Ah, professor, mas como é que eu sei disso? Treinando, resolvendo exercício. É assim que a gente vai aprimorando. E é isso. Vamos lá, ainda tem muito exercício. Exercício 3. Determine o domínio da função. Esse daí. Nos próximos, eu só vou fazer o domínio, tá, gente? Nos próximos da função. Porque a gente já tem mais dois, já tem o resto, né? Então, ó, exercício 3. A gente vai fazer o domínio desta função aqui. E depois, por último, fazer o domínio desta função bem aqui. Então, vamos lá. Isso que a gente está fazendo aqui hoje na aula pode parecer pouca coisa, mas esse exercício de analisar uma função, analisar a imagem dela, analisar o positivo, valor mínimo, valor máximo, isso é muito importante na matemática. Trabalhar com desigualdades é muito importante. Então, vou fazer um pouco mais rápido os outros. ln de menos 4x² mais y² mais 4. Tá, então vamos resolver isso daqui. Eu vou fazer só o domínio dele agora. Então, qual é a única restrição? Como aqui eu tenho um logaritmo, então, o que está aqui dentro tem que ser positivo. Também não pode ser zero. Então, isso aqui tem que ser maior que zero. Tudo que está aqui dentro. Então, venho aqui ó, e escrevo menos 4x² mais y² mais 4
tem que ser maior que zero. Ok? Da mesma forma que eu fiz ainda agora, eu vou subtrair 4 dos dois lados, vai ficar menos 4x ao quadrado mais y ao quadrado maior que menos 4. Ok? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por menos 4 dos dois lados. Então, venho aqui, ó, e divido por menos 4. Quando eu faço isso, aqui ó, vai ficar menos 4 dividido por menos 4, vai ficar 1 positivo. Então, aqui vai ficar x quadrado. Quando eu divido esse por esse, o mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar menos y ao quadrado sobre... Aqui é 4, né? Só que eu vou escrever 2 ao quadrado. E aqui, menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1. Como eu estou dividindo por menos, o sinal vai mudar. Então, ao invés de maior, vai ficar menor. Que figura é essa? Olha lá, porque não tem mais um mais, né? Se fosse mais, você já saberia. Isso aqui era o quê? Seria o quê? Uma elipse. Só que agora é menos. Ó, tem a mesma cara da elipse, a mesma cara, só que no lugar do mais é o menos. O que é? Hipérbole. Muito bem, hipérbole. Vocês estão bem, né? Em cônicas, né? Lá, geometria analítica, pega lá um cone, pega um cone duplo, né? Um cone assim, outro de cabeça para baixo, faz um corte transversal. Nesse caso, vai dar uma elipse. Oh, hipérbole, desculpa. Então, ó, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer então, no plano cartesiano, uma hipérbole. Então, venho aqui, ó, como é o x que está positivo, então é nele que vai ser a minha distância focal. Então, venho aqui. Caso você não lembre, gente, você pode até pesquisar mesmo na internet esse assunto, né? Hipérboles, ou de cônicas no geral. Então, ó, como o positivo é o meu x, então é nele que vai ficar a minha distância focal. Então, as hipérboles vão ficar aqui, ó, nessa direção, né? Não vão fazer assim. Tá, então no x, ó, eu procuro a distância. X quadrado é a mesma coisa aqui, ó, que x quadrado sobre 1 ao quadrado. Então, eu marco aqui o 1 e o menos 1. Quando eu marcar 1 e o menos 1, é onde vai aparecer as hipérboles, onde as hipérboles, a hipérbole, né, vai cortar aqui o eixo x. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Tá? Onde esse ponto aqui, que eu estou considerando, é 1, e aqui o menos 1. Então, uma hipérbole tem mais ou menos essa cara aqui. Então, essa linha aqui, essas linhas que vocês estão vendo, é a linha da hipérbole. Beleza. A hipérbole, nesse caso, ela faz parte do meu domínio? O que vocês acham? Sim ou não? O que é uma hipérbole, gente? É o conjunto dos pontos cuja distância é aqui, porque eu tenho uma distância focal, né? Tenho um foco aqui e um foco aqui. Então, a distância daqui para cá menos essa daqui para cá é sempre a mesma. Aí ela forma essa figura aqui, tá bom? Então, ó, eu pergunto, nesse caso aqui, a hipérbole faz parte, essa linha aqui faz parte do domínio, sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Não, por quê? Porque aqui está menor. Se fosse menor ou igual, ela faria parte. Mas como está só menor, então ela não faz parte. Como ela não faz parte, eu vou tracejar aqui meu desenho. Ó. Só para você entender que esse tracejado quer dizer que ela não faz parte do domínio da minha função, tá? Aqui é a mesma coisa. Tá, então quem faz parte do domínio? É o pessoal de fora da hipérbole ou o pessoal de dentro? Como aqui é menor, então é o pessoal que está dentro. Quem é a parte dentro da hipérbole? Essa parte aqui do meio. Então, ó, nesse caso, o meu domínio vai ser essa parte aqui. Ó. Então, esse daqui representa o domínio da minha função. Tá? E aqui eu só tracejei porque essa linha aqui, que seria a fronteira, ela também não faz parte do meu domínio. Deu para entender? Então, ó, tá vendo? Vocês precisam sempre relembrar essa parte aí de cônicas e outras coisas que podem aparecer, né? Bom, é isso. Vamos para o exemplo 4 agora. Ah, claro, o domínio você escreve daquela forma que a gente está escrevendo, né? O domínio vai ser o conjunto do x e y pertencente ao R2, tal, que satisfaz aquela equação ali que tem a hipérbole no meio. Exercício 4, olha só, determine o domínio da função
Agora é uma função que vai do R3 nos reais. Ou seja, a minha função u, ó, ela é raiz de 9x² mais y² mais z² menos 9. Então, vamos ver como vai ser isso daí. Então, vamos lá. Exemplo 4. Exemplo 4, a minha função é, estou chamando ela de u, ela depende de 3 variáveis, e ela é igual a raiz de 9x² mais y² mais z² menos 9. Pronto. Eu tenho essa função, quero achar o domínio dela. A mesma coisa. A restrição é, tenho raiz quadrada. Então, o que está aqui dentro tem que ser não negativo. Então, você escreve o que está aqui dentro é 9x² mais y² mais z² menos 9 tem que ser maior ou igual que zero. A mesma coisa que a gente fez ainda agora. Então, 9x² mais y² mais z² tem que ser maior ou igual que 9 positivo. Divido todo mundo por 9, mesma coisa, vai ficar. Aqui vai ficar só x², aqui vai ficar y² sobre 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aqui vai ficar z² sobre 9 também, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aqui vai ficar maior ou igual que 1. Olhando para essa equação aqui, se não tivesse o z, isso aqui seria o quê? Seria uma elipse, né? Porque agora está o positivo. Só que agora tem o z. E aí, o que é isso aí? É o que a gente chama de elipsoide. Como se fosse uma elipse, só que agora é 3D, né? Como se fosse uma bola, só que agora a bola está um pouco achatada. Tá? Então, isso daqui é uma elipsoide. Quem faz parte do domínio? Os pontos da elipsoide fazem parte do domínio, sim ou não? Sim, porque eu tenho igual. Tá, e quem mais faz parte? Os pontos que estão fora ou dentro? Fora, né? Porque é maior. Se fosse menor, seria o contrário. Então, o domínio dessa função aqui é todos os pontos do espaço menos os que estão dentro ali da minha elipsoide. Tá? Ô, Bastião. Tá, boa pergunta. Qual é o seu nome? O Caian, de engenharia? Tá, o Caian, inclusive já veio aqui uma vez, que eu lembro, Caian de engenharia elétrica, ele está perguntando se aqui não trocou, não inverteu, né, a posição aqui da equação. Nesse caso, Caian, a gente só não fez isso porque eu dividi por um número positivo, tá? Ó, eu tinha 9 positivo. Quando você divide por um número positivo, não troca, só quando é negativo. Isso é a regra da equação. Toda vez que você multiplica ou divide por um número negativo, troca. Positivo não troca, ok? Então é isso, então é elipsoide. Ó, como é que você escreveria isso daqui? Nesse caso, faria assim, ó, domínio da minha função u seria os pontos x, y, z, ou seja, os pontos que estão no espaço, tais que satisfazem essa equação, x² mais y² sobre 3² mais z² sobre 3² maior ou igual que 1. Muito bem. Agora, o meu domínio nesse caso aqui, como ele é do R3, ele vai ser uma superfície, uma elipsoide, como eu falei. A gente vai ver isso no GeoGebra. Mas para você desenhar isso aqui, você marcaria os pontos 1 e menos 1 em x, 3 e menos 3 em y e 3 e menos 3 em z. Aí depois você só faria os formatos aí de uma elipse para formar justamente essa bola achatada. Vou pegar aqui o GeoGebra rapidinho e colocar a nossa função. Deixa eu abrir ele primeiro. Só um minuto. Vem aqui, ó, GeoGebra. Nesse caso, eu vou escrever já aqui a equação da elipsoide, tá, gente? A equação da elipsoide. Mas antes, deixa eu aproveitar que eu já estou com ele aqui. Deixa eu fazer das outras, né? Ó, eu vou colocar aqui de entrada o do exercício 2, que é x² mais y, que é da elipse, y² sobre
sobre 9. E aqui, vou colocar menor ou igual que 1. Ó. Então, ó, esse aqui é o exercício 2 que a gente fez, tá? Que ainda está aqui no quadro 3. Ó, como eu coloquei menor ou igual, perceba o que ele pintou aqui. Ele pintou a elipse e a parte de dentro da elipse. Se eu tivesse colocado aqui, ó, só menor, ó, aí tracejava aqui, porque a elipse já não faz mais parte. E se eu colocasse aqui, ó, maior, aí ele pinta aqui, ó, que está do lado de fora. A hipérbole, deixa eu ver só qual é a equação da hipérbole que a gente ficou. X² menos, deixa eu colocar aqui a hipérbole. Bora ver se ele vai. Vou colocar aqui 4 e aqui menos. Ó. Só que nesse caso, ó, tá essa parte aqui porque eu coloquei maior, né? Mas no nosso caso era menor. Então venho aqui, coloco menor. Pronto. Legal, né? Você pode ir lá mais uma vez, pega o GeoGebra. Tá, agora vamos para o 3D. Então vou colocar aqui, folha 3D. E aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Vamos colocar da elipsoide, que é x² mais y² sobre 9 mais z² sobre 9 é igual a 1. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa elipsoide. Então, a gente sabe, nesse caso, o nosso domínio. Ó, tá bem achatada, né? Porque x é 1, o resto é 3 e 3. Então, o nosso domínio é ela e os pontos que estão fora dela. Quem está dentro dela não faz parte do nosso domínio. Ok? Então, dando continuidade aqui, vamos falar agora, gente, sobre curvas de nível, tá? A gente vai falar de curvas de nível, mas principalmente para falar de gráfico, que é uma das aplicações dela. Então, o que é uma curva de nível? Olha só. Considere f de x, y. A partir de agora, a gente só vai considerar funções do R2 nos reais, tá? Então, funções lá do plano cartesiano nos reais. Então, considere f de x, y uma função de duas variáveis e k está na imagem da minha função. O conjunto de todos os elementos x e y, tais que satisfazem esta equação aqui, é o que nós vamos chamar de curva de nível. Ou seja, quando você pega uma função lá, f, x, y, iguala com uma constante, vê qual é o formato que dá, isso é a curva de nível. Em outras palavras, ó, C maiúsculo, que é a curva, é o conjunto, né? É quando x e y pertencem ao domínio, tal que f de x, y é igual a k. Se você pega um gráfico mostrando várias curvas de nível, então você está mostrando aí um mapa de contorno. Ok? Olha só, por exemplo, isso daqui são curvas de nível, gente. Note que aqui, ó, essas curvas de nível são elipses. Então, esse daqui é uma curva de nível quando para uma constante k qualquer, lá, k igual a 1, por exemplo. Essa outra aqui é outra curva de nível, quando k igual a 2. Essa aqui k igual a 3, essa aqui k igual a 4. Então, cada curva dessa representa um nível no gráfico. Você pode pensar no nível como se fosse a altura. Então, por exemplo, essa do meio é quando k igual a 1, quando a altura do gráfico é igual a 1. Essa outra aqui é quando a altura do gráfico é igual a 2, a altura do gráfico é igual a 3. Mas quando você junta as curvas de nível, para cada curva você tem uma posição no gráfico, uma altura no gráfico, você forma o quê? O gráfico da função. Então, por exemplo, aqui, ó, olhando aqui de perto, ó, por exemplo, essa curva aqui representa essa altura aqui. Essa curva aqui representa essa altura aqui, ó. E cada curva representa uma altura diferente. Quando você junta, você tem um gráfico, tá? Então, curva de nível é isso. Outro exemplo aqui, ó. Esse daqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, cada curva de nível eu te dou a altura, ó. Essa curva aqui, a altura ela é 20. Então, está aqui, ó, altura 20 no gráfico. Seria o disco maior. Aí, conforme eu vou colocando aqui para o centro, nota que o K vai aumentando. Ó. K igual a 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ou seja, a altura vai aumentando, conforme você vai chegando perto aqui do centro. Então, ó, olha como fica o gráfico. Aqui, ó, aumentando a altura do disco, conforme você vai aumentando a sua altura. Interessante, né? Até, por exemplo, isso aqui lembra muito uma montanha, por exemplo, né? Até
animais, assim, do campo, né, quando eles vão pastar, quando eles vão se alimentar, é normal que eles formem uma curva de nível, né, porque o animal ele não quer ficar subindo e descendo, ele não quer ficar gastando energia. Então, ele sempre tenta se manter na mesma altura, para gastar o mínimo de energia possível. Só que como ele vai se alimentando só daquele nível, aí por exemplo, você olha de cima, aquela montanha, você vê uma linha lá, onde ele passou, onde ele comeu, né, o pasto. E aí vai ficando como se fosse uma curva de nível. Aí se tiver um animal mais em cima, ele vai comendo lá em cima e vai ficando na curva de nível. Então isso é uma das aplicações já no mundo animal. Ok, como é que a gente vai fazer as curvas de nível? É isso que nos interessa. Como é que você faz um esboço de umas curvas de nível? Então, ó, digamos que você tem essa função aí, f de xy igual a menos x mais y menos 1. Aí eu falo para você, olha, esboce para mim aí o mapa de contorno, ou seja, faça aí as curvas de nível para mim. O que você vai fazer? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Então, vou escrever aqui. Esse aqui é o exercício número 1 dessa parte agora. A nossa função é essa, f de xy igual a menos x mais y menos 1. Lembrando, ó, gente, está aqui a nossa função. Eu quero obter as curvas de nível. O que é curva de nível? É quando você iguala a sua função aqui a um valor, a um nível k. K é uma constante. Então, na hora que você for desenhar a curva de nível, você pode escolher o valor de k. Claro, por exemplo, se eu escolher o valor de k igual a 0, por exemplo, então eu vou fazer uma curva de nível cuja altura no gráfico é a altura 0. Se eu escolher k igual a 1, então eu vou fazer uma curva de nível e no gráfico essa curva vai estar na altura igual a 1 e assim por diante. Só que claro que é importante também você observar a imagem da sua função. Porque, por exemplo, se a imagem dela for só os positivos, não adianta você colocar k negativo, porque você não vai ter nada lá naquela altura, já que a sua imagem é só para os positivos. Só que nesse caso aqui, qual é a imagem da minha função? Vocês sabem qual é a imagem? Tem algum valor real que ela não consegue assumir dessa forma aqui? Por exemplo, ela consegue assumir qualquer valor positivo? O que vocês acham? Consegue, né? Ó, pega 0x, por exemplo. Fica só y menos 1. Faz o y variar aí de 0 a infinito. Pronto, você vai ter qualquer valor positivo. Tá, e o valor negativo? Ela consegue obter qualquer valor negativo? Consegue também, ó. Faz y igual a 0 e faz o x variar de 0 a infinito. Né? Você consegue pegar todo mundo aqui dos negativos, né? Que é menos. Ou então, mas apesar de ter esse menos 1, mas não tem problema, porque quando você variou aqui o y, você pegou de menos 1 até mais infinito. E quando você zera o y e varia o x de 0 a infinito, você pega do menos 1 até o menos infinito. Então pronto. A imagem dela são todos reais. Então, ó, a imagem da minha função aqui são todos reais. Tá, agora eu quero saber as curvas de nível. Então, eu vou pegar essa função e vou igualar ao nível. Nessa hora, você tem que ser esperto. Eu digo para você, escolha aí um nível. Aí você fala assim, vou escolher o nível 1 milhão. Não, você não vai fazer isso. Vou escolher o nível raiz de 871. Não. Qual nível vou escolher? Já que tem todos os reais aqui. Vou escolher o 0. Aí eu venho aqui, ó. K, quero pegar esse nível aqui logo. K igual a 0. Então, eu vou igualar essa minha função a 0, já que o k é 0. Então, vem aqui, ó, menos x, coloco aqui menos x mais y menos 1. Eu estou nesse nível aqui, então eu vou igualar a 0. Será que eu consigo saber qual é o desenho disso daqui, no plano cartesiano? Consigo. Eu vou isolar o y. Vai ficar assim, ó, y é igual a x mais 1. Ou seja, qual é o desenho disso daqui, gente? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Então, ó, eu consigo fazer uma reta. Aí você vem aqui no plano cartesiano. Vem aqui no meu plano cartesiano. Aí eu vou desenhar minha primeira curva de nível, que é para o nível k igual a 0. Né? Aí eu venho aqui, ó, e faço essa curva aqui, x mais 1.
Então, isso você já sabe lá do cálculo 1, né? Que é uma reta crescente que corta o eixo y no ponto 1. Então, é isso aqui. Digamos que aqui é o ponto 1. Essa é a nossa primeira curva de nível. Para k igual a zero. Então, é bom você escrever aqui, ó. Essa curva é para o k igual a zero. Como é que você faz a próxima curva? Você vai igualar o k a uma outra constante. Claro, mais uma vez, você vai ser esperto, né? Então, você vai colocar aqui, sei lá, k igual a 1, por exemplo. Então, você vem aqui, menos x mais y menos 1 igual ao k, que o k é 1. Quando você arrumar isso aqui, vai ficar x igual a x, y igual a x mais 2. Então, a próxima curva de nível seria assim. Essa daqui é para k igual a 1. De forma geral, gente, nesse caso aí, ó, nesse caso, se eu igualasse a minha função menos x mais y menos 1 igual a k, e eu arrumasse essa equação aqui, ia ficar assim, ó, y igual a x mais 1 mais k. Ou seja, você pega a função x mais 1, que é essa daqui, e para cada k que você escolher, você vai estar o quê? Deslocando essa função verticalmente, ou para cima ou para baixo. Lembra disso, cálculo 1? Primeiras aulas de cálculo 1. Primeiras aulas, você estava lá, você aprendeu deslocamento de gráfico. Aí você pensava, nunca mais eu vou usar isso. Aí está aqui, chega no cálculo 2, ó. Então é só fazer deslocamento. Então, ó, se o k for igual a menos 1, por exemplo, eu já sei que ele vai deslocar para baixo uma unidade. Então vai ser assim, passando aqui pela origem. E aí, ó, eu já sei que para cada k que eu escolher, essas aqui vão ser minhas curvas de nível. Então, isso aqui é meu mapa de contorno. Onde aqui eu vou ter k igual a menos 1, aqui k menos 2, k menos 3, aqui k2 e assim por diante. Então, ó, no nível k igual a 0, o seu gráfico lá, quando você faz um corte nele, nesse nível, ele vai aparecer essa reta aqui. Em k igual a menos 1 é essa reta, k igual a 1 é essa reta. Então, é como se você tivesse várias retas, só que crescendo de altura. Qual é o gráfico disso? Vocês conseguem perceber? Você tem várias retas, só que elas estão mudando de altura. O que é isso? É um plano, né? Como se fosse uma escadinha assim. Você pega várias retas, vai variando a altura, você tem um plano. Então, o gráfico dessa função aqui seria um plano. Entenderam? Então, você pega a função, iguala com uma constante. É isso. Próximos exercícios aqui, ó. Deixa eu colocar esses dois aqui. Exercício 2 e exercício 3. Faça agora essas curvas de nível. Para a função aí, g de xy, depois h de xy. Isso daí você pode encontrar no nosso material também, tá? Caso você tenha alguma dúvida também, pode perguntar ou também olhar no material. Exercício 2. Exercício 2, eu tenho a função g de xy é igual a x² mais y. Tá. Eu quero fazer as curvas de nível dessa função aqui. O que eu vou fazer? De novo, a mesma coisa. Eu vou igualar isso aqui a uma constante k. Se eu quiser, eu já posso fazer de forma geral isso daqui, né? Se eu quisesse. Então, ó, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, x² mais y igual a k. Aí eu vou isolar o y. Então, vai ficar y igual a menos x² mais k. Lembrando que k é constante. Então, a sua função y, ela vai ser o quê? Uma parábola. Com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo. E esse k aqui, ele só vai ficar deslocando sua parábola para cima ou para baixo. É isso que está acontecendo. Então, ó, vamos imaginar que o k é igual a zero. Então, você tem y igual a menos x². Aí, eu vou fazer ele aqui. Aí, você vem no plano cartesiano. Aí, eu vou fazer menos x², né? K igual a zero. Aí, eu vou ter isso daqui. Tem uma parábola com cavidade para baixo, encostando na origem. Pronto. Sendo que isso daqui é para k igual a zero. E quando k for igual a 1? Então, você pega essa parábola e desloca uma unidade para cima. Aí você vem e faz a parábola
Pronto. Só que isso aqui é para k igual a 1. Coloca aqui, k igual a 1. E se k fosse igual a 2, você deslocava ela para cima de novo. E se k fosse menos 1, você deslocava ela para baixo. E aí pronto. Então, nesse caso, as suas curvas de nível teriam essa cara aqui. Seria uma parábola que você ia deslocando ou para cima ou para baixo, conforme o valor de k. Interessante, né? Beleza. Então, próxima. Vocês conseguem imaginar como seria o gráfico disso daí? Ó, porque o formato daí não muda, né? O formato seria assim uma parábola, assim, só que a parábola ia crescendo. Aí você pode imaginar, sabe o que? Como se fosse uma calha. Uma calha. Ou então pensa num túnel, só que metade dele. Aí, então, a calha inclinada. Assim. Isso seria o gráfico dessa função. Isso não tem muito tempo hoje, senão eu colocar. Mas você mesmo pode colocar no GeoGebra. Você joga essa função aqui, ó, z igual a x² mais y, que ele vai te dar o desenho da sua função. Tá? Ok. Gente, é o seguinte, eu vou logo passar para gráfico. Se sobrar tempo, eu volto para a função h, tá bom? Falando nisso, na aula passada, eu não cheguei a terminar aquela questão, só que eu prometi, né, tentei pelo menos, fazer à tarde. À tarde eu consegui, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, apesar de que na nossa aula mesmo eu disse como é que você terminava ela, mas à tarde eu terminei. Eu pulei uma ou duas questões e consegui terminar. Não demorou muito, foi só uns 40 minutos naquela questão, mas como eu falei, porque eu fui explicando, né? Parava, explicava, mas no final consegui. Mas ela não é tão, não é difícil, nem tão, é só um pouquinho trabalhosa. Então vamos lá, vamos terminar aqui nosso conteúdo de hoje falando sobre gráfico de função. Então você já sabe fazer o domínio da função, você já sabe fazer curvas de nível, agora a gente vai juntar tudo para fazer o gráfico da função. Então, ó, o que é o gráfico? Então se você tem, ó, se f de xy é uma função de duas variáveis a valores reais, ó, lembrando que aqui no gráfico a gente está trabalhando com funções que vão do R2 aos reais. Então, o gráfico é o conjunto dos pontos x, y, z, tais que z é igual a f de xy. Isto é, o gráfico da função, ó, que eu estou chamando de gf, são esses pontos aqui do espaço, tal que x e y estão no domínio da função, e o z também faz parte da função, z igual a f de xy. Tá? Então, neste caso aqui, o gráfico da sua função vai ser uma superfície, como a gente já estava vendo, ó, nesse caso aqui. Então, para cada ponto aqui do plano cartesiano, você tem um ponto aqui em Z. Você tem uma altura. Então, isso daqui está formando um gráfico. Você está formando aqui o que a gente chama de superfície. Então, ó, esse plano XY aqui embaixo, que é o chão, é justamente o seu domínio, é onde vai estar o domínio da sua função. E o Z é o nosso contradomínio. Né? Então, aqui o chão vai ser onde vai estar o domínio, e o Z é o meu contradomínio, que são os reais. Então, quando você junta esse domínio com o contradomínio, você forma uma superfície. É isso que está acontecendo. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem essa superfície. Tá, agora, eu já adianto para vocês que não é fácil você desenhar superfícies. Tá? Não é fácil. Então, o que a gente vai fazer aqui é algumas técnicas, digamos, que vão facilitar um pouquinho a nossa vida. Não existe uma regra pronta. Então, o que eu vou passar para vocês agora é como se fosse um passo a passo. Você nem é obrigado a cumprir todo o passo a passo. Às vezes, você pode pegar só um, só outro, e você já consegue imaginar na sua cabeça. Mas, para quem está iniciando, é importante você seguir passo por passo. Então, esses passos é que vão dar uma ideia para a gente de como é a função, e no final a gente vai juntar tudo, né, para formar o gráfico. Então, ó, passo a passo é o seguinte. Ó. Para esboçar o gráfico de uma função, primeira coisa, aí no slide para vocês, a gente vai determinar o domínio e a imagem da função. Tá? Então, primeira coisa, você tem uma função, você pega o domínio e a imagem dela. Isso já vai lhe ajudar a saber onde é que vai estar a sua superfície. Ela vai estar só na parte positiva, só no primeiro octante, só nos 4 primeiros octantes, não sei. Isso vai lhe ajudar. Segundo passo, esboçar o traço da superfície no plano XY. XY não, desculpa, YZ. Ou seja, você vai fazer um corte na sua superfície. O corte justamente nesse plano aqui, YZ. E aí você vai descobrir o que está acontecendo nesse plano. Terceiro, você vai fazer um outro corte, só que agora no plano XZ. Ou seja, você vai zerar o Y,
fazer um corte e ver como é o desenho da sua superfície naquele plano. Tá? Quarto passo, esboçar o mapa de contorno, ou seja, as curvas de nível. É como se você estivesse fazendo corte no plano YZ, corte no XZ, depois corte em cada altura Z. No final, você vai juntar tudo e construir o gráfico. Ó, não é difícil, assim, é trabalhoso, e na hora de desenhar que é um pouquinho, assim, só na hora de desenhar que é um pouquinho difícil, mas com essas informações aqui vão ajudando a gente, né? Então, vamos lá. Já decoraram? Pegaram os passo a passo? Domínio imagem, planos YZ, plano XZ, mapa de contorno e, por último, fazer o gráfico. Então, a gente vai fazer aqui com calma, pelo menos 2 questões. Aproveitar que a gente já tem aqui um tempo. E vamos lá. Exercício número 1. Faça um esboço do gráfico da função f de x, y igual a x² mais y ao quadrado. Gente, então agora, muita atenção, porque essa aqui é a parte principal da aula de hoje, obviamente, até porque ela vai juntar tudo que a gente fez até agora, né? Então, eu acho que eu vou pegar o quadro 1. Então, vamos lá. Exercício número 1. Bom, a minha função, ela é essa daqui, ó, x² mais y². Então, vamos lá. A gente vai fazer o gráfico dessa função. Eu vou seguir aqueles passo a passo, tá? Aquele passo a passo, ou seja, eu vou ser didático. Mas lembrando que você não é obrigado a seguir todo ele. Se você quiser pular um outro passo, fique à vontade, desde que você já entendeu como é a sua superfície. Então, o primeiro passo lá era domínio e imagem. Tá? Então, vamos lá. O domínio dessa função, qual é? Tem alguma restrição aqui, gente, nessa função? O que vocês acham? Ó? x² mais y², tem alguma restrição? O que vocês acham? Tem alguma raiz quadrada aí? Ou de índice par? Não. Tem uma fração? Não. Tem um log? Não. Então, quem é o domínio? Muito bem, só que é todo R2 agora. Então, ó, domínio são todos reais, realmente, só que agora nós estamos aqui no plano, né? Então, o domínio aqui é todo R2. Ok, e quem é a imagem dela? Vocês conseguem perceber quem é a imagem? Primeiro, ela consegue assumir qualquer valor positivo? Consegue, né? Ó, 0y, pega x aí, qualquer valor, raiz de alguma coisa e vai ter. Ela consegue assumir o zero? Consegue também, né? Ela consegue assumir o valor negativo? Sim ou não? Não. Por que não? Porque x² é sempre não negativo. Não é verdade? A mesma coisa do y. Se você está somando duas coisas não negativas, isso aqui é sempre não negativo. Então, a imagem dela aqui, ó, a imagem da sua função f vão ser todos os reais não negativos. Ok? Por que isso é importante? Porque você já sabe, então, que na hora que você for fazer o gráfico da sua função, ele está todo na parte de cima, ele está acima do plano xy, ele não está embaixo, já que a imagem dele é isso daqui. Ele está só no primeiro, segundo, terceiro e quarto octante, não está nos octantes de baixo. Tá? Então, isso vai lhe ajudar a saber mais ou menos a posição ali do seu gráfico. Segundo passo. No segundo passo, eu vou fazer um corte. Eu vou fazer um corte exatamente no plano YZ. Então, ó, vou fazer aqui, ó, plano YZ. Então, eu vou pegar minha superfície, que eu nem sei como ela é ainda, mas eu vou pegar o plano YZ e vou fazer um corte exatamente nesse plano. Quando eu fizer um corte, eu vou olhar para o meu corte lá e vou ver que desenho que formou naquele corte. É isso que eu estou fazendo. Então, mas o que acontece no plano YZ? Como é que você chega no plano YZ? Qual é a condição? O x tem que ser quanto? X tem que ser 0. Então, nesse plano XZ aqui, o que acontece nele é que o x é 0. Ora, se o x é 0, né, para esta função aqui, quem sobrou? Só o y². Então, nesse caso aqui, ó, o z ele vai ser só y².
né? Já que o x é 0, se eu zerar isso aqui, o z vai ser igual a y ao quadrado. Ou seja, no plano YZ, olha qual é o formato da minha figura que vai ser. Vai ser isso aqui, z igual a y ao quadrado. Ou seja, vai ser isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Quando você for olhar só para o plano x, ou plano YZ, o que você vai enxergar no plano YZ aqui? Uma parábola, né? Com cavidade para cima, encostando a origem. Então, você vai ter isso aqui, ó. Então, no plano YZ, você tem uma parábola. Ou seja, quando você faz um corte na sua superfície, no plano YZ, e você olha para o seu corte, você vai ver esse traço aqui, ó. Você vai ver uma parábola. Então, você já sabe, pelo menos, que nesse plano, o desenho é esse. Já sabe alguma coisa agora do seu gráfico, né? Tá, terceiro ponto, né? Fazer para cá. Terceiro passo agora. O meu terceiro passo é fazer um corte, só que agora no plano XZ. Então, vem aqui, ó, plano XZ. Gente, se eu estou no plano XZ, qual é a minha condição aqui agora? Que o y é 0. Então, vem aqui, ó, o y é igual a 0. Se o y é 0, naquela nossa função lá, como é que vai ficar o meu z? Meu z vai ficar só x², né? Então, ó, no meu plano, vem aqui. No meu plano XZ, eu vou ter de novo uma parábola. Nesse caso, coincidiu, mas nem sempre vai coincidir os desenhos, tá? Então, nesse caso, coincidiu, é uma parábola. Então, venho aqui e faço uma parábola. Então, pronto. Então, já sei que quando eu faço um corte no plano XZ, eu tenho essa parábola. Quarto passo. Qual é o meu quarto passo? No quarto passo, são as curvas de nível. Então, eu vou pegar a minha função, igualar a um valor k. Então, venho aqui, ó, e faço x² mais y² igual a k. Tá? Igual a k. K é uma constante. Então, isso aqui te dá a equação do quê? De uma circunferência. Isso mesmo. Então, venho aqui, ó, já vou fazer no plano. Faço aqui. Se o meu k é igual a 0, gente, como é que fica? x² mais y² igual a 0. Eu vou ter só a origem, né? Porque é uma circunferência com centro na origem e raio 0. Então, eu vou ter só isso daqui, ó. Então, só esse pontinho aqui já é a minha curva de nível para k igual a 0. Tá? Isso aqui. E k igual a 1, para k igual a 1, eu vou ter uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, venho aqui, faço uma circunferência. Tá? Essa circunferência aqui, o k é igual a 1. Esse pontinho aqui que vocês estão vendo é o k igual a 0. Aqui é o k igual a 1. E o k igual a 4? K igual a 4, como é que é? Se eu colocar igual a 4, eu vou ter uma circunferência de centro na origem e raio quanto? Raio igual a 4? Não, raio igual a quanto? 2. Então, venho, faço uma outra circunferência aqui. Coloco aqui, aqui é 1, tá? Aqui é 2, ó. Então, o raio aqui é 1 e o raio aqui é 2. Mas esse k, ele não é 2. O k que eu fiz é 4. Se eu fizesse k igual a 2, quanto seria o raio nesse caso aqui? Se eu fizesse k igual a 2, qual seria o raio da minha circunferência? Raiz de 2. Se eu fizesse k igual a 3, raiz de 3. Então, nesse caso aqui, ó, o k que você coloca, a raiz dele que vai ser o seu raio. Tá? A raiz de k, porque k é a mesma coisa que raiz de k ao quadrado. Isso é a mesma coisa que isso. Então, o k que você jogar aqui, a raiz dele que vai ser o seu raio. Então, pronto. Aí você já sabe, então, que conforme o k vai crescendo, né? Ó, lembrando, ó, que para k igual a 0, é o quê? É o chão, né? A altura 0. Então, no chão, a sua superfície é só um pontinho. Na altura k igual a 1, a sua superfície é uma circunferência. Quando você faz um corte nessa altura igual a 1, você vai ter uma circunferência de centro na origem e raio 1.
Quando você faz um corte na altura 4, mais para cima, você vai ter uma circunferência maior, só que de raio 2. Estão entendendo? Então, pronto. Então, ó, a gente já tem dois cortes transversais. A gente já tem os cortes aqui, ó, em cada altura. Agora, a partir disso daqui, a gente vai juntar para fazer o gráfico. Então, bora ver como é que vai dar isso daí. Bom que a gente treinar junto aqui os desenhos, né? Só que essa parte de desenho você tem que praticar bastante. Então, última parte, o gráfico. Você vem aqui, faz aqui o plano XY, XYZ. Tá, então, ó, tá aqui o plano, tá aqui o espaço. A gente vai colocar as informações, tá? Lembrando, o domínio da função é todo R2. Então, tá aqui já, o plano está todo aqui. Agora, a imagem é só acima do plano, que a imagem lá é só os reais não negativos. Pronto. O que eu faço? A primeira coisa que eu posso fazer aqui é fazer o meu corte no plano YZ, que foi o meu segundo passo, né? Ó, o meu segundo passo, quando eu faço um corte no plano YZ, eu tenho o quê? Uma parábola. Então, posso vir aqui. Onde é que está meu plano YZ? Está aqui, YZ. Aí eu venho aqui e faço uma parábola. Bem aqui, ó. Pronto. Então, aqui eu já estou iniciando a minha superfície. Ok. E agora, no plano XZ, o que eu tenho? Eu também tenho uma parábola. Só que agora você tem que tomar um cuidado, porque o plano XY está aqui, só que ele está meio inclinado. Tá? Então, você vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Tá? Ó, olhando assim, inclinado, né? Aqui tem que ter uma parábola. Então, no plano X, olhando só aqui, para o plano XZ, você tem que ter aqui, ó, uma parábola, meio inclinada, meio aqui olhando de lado. Tá. Quarto passo, curvas de nível. Então, lembrando, ó, quando Z é igual a zero, quando K é igual a zero, a sua superfície é só um pontinho. Está aqui. Conforme o Z vai aumentando a altura, o que vai se formando? Cada circunferência. Né? Não foi isso que a gente viu aqui? Ó. Conforme o K vai aumentando, de zero em diante, você vai formando circunferências. Em cada altura você vai ter uma circunferência. Então, eu vou ter que tentar representar aqui circunferências. Ó. Aí eu tento fazer mais ou menos assim. Assim, assim, aqui, de novo. Então, ó, claro que isso aqui é só um esboço, né? Mas nesse esboço aqui, note que eu tenho o meu corte no plano YZ, eu tenho o meu corte no plano XZ e eu tenho aqui as minhas circunferências. Então, unindo isso daqui, você já consegue perceber o que é. Né? Você já consegue perceber mais ou menos a imagem, o que está acontecendo com ela. Essa imagem aqui em especial é o que a gente chama de paraboloide. Tá? Paraboloide é o nome disso daqui. Então, para aquela minha função lá, o que ela forma? Ela forma um paraboloide. Entenderam? Então é isso. Esse é o desenho dessa função. Vamos lá, vamos olhar isso aí no GeoGebra, né? Pelo menos no GeoGebra a gente vai enxergar melhor o que está acontecendo. Vamos lá. Tá, para eu colocar isso aqui no GeoGebra, você pode colocar só z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então tá aí, ó. Nosso paraboloide. Ok. Gostaram? Interessante, né? Faz o gráfico agora aí, superfície. Então vamos lá. Último exemplo de hoje. Exercício 2. Faça um esboço do gráfico dessa função agora. A função que está aí agora, ó, ela parece igual a de cima, né? Mas essa diferença aí que a gente vai ver, ela vai ser importantíssima, tá? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Tentar economizar ao máximo aqui. Tá. Então, aqui agora a nossa função g. Pronto. Então, vamos lá. A nossa função g agora, o que muda para a função f é que eu tenho uma raiz quadrada. Se eu tenho uma raiz quadrada,
você vai ter algumas diferenças ao longo aqui dos passos. Primeira coisa, domínio e imagem. Aqui, eu tenho alguma restrição no meu domínio? Essa daí é interessante. Por que essa daí é interessante? Porque, olha só, a minha restrição seria a seguinte, né? X² mais y² teria que ser maior ou igual que zero. Tá, mas é possível, olhando só para cá, x² mais y², que seja menor que zero nesse caso aqui? Não, porque x² é sempre não negativo, y² é sempre não negativo. Se eu somar, é sempre não negativo mesmo. Então não tem nenhuma restrição. Qualquer ponto que eu colocar aí, vai dar certo. Então vem aqui, ó, e o domínio da G é todo R2. E a imagem da G? Bom, aqui eu já tenho x² mais y², e ainda eu coloquei uma raiz. Então já sei que de novo vai ser só os reais não negativos. Então, pelo menos isso daqui não mudou. Agora, bora ver as interseções no plano. Como é que vai ficar? No plano YZ, você já sabe que nesse plano aqui é quando o x é nulo. Se o x é nulo para essa função aqui, agora vai ter uma diferença. Porque, olha só, quando o x aqui é zero, vai ficar raiz de y². Então, meu z vai ser raiz de y². Gente, quem é a raiz de y²? Quem é? Raiz de y². É só o y? Não, né? É o quê? É o módulo de y. Então, vem aqui, ó, z igual a módulo de y. Então, como é que vai ficar o meu gráfico agora? O meu gráfico vai ficar um pouquinho diferente. Vou colocar aqui o gráfico y, z. O meu gráfico agora é o gráfico do módulo, né? É uma função modular. Como é que é esse gráfico aqui? É assim, né? Você já sabe. Vocês aprenderam lá no cálculo 1 bastante isso aqui. Ó, então, no plano YZ, eu vou ter um gráfico de uma função modular. Então, já tivemos uma diferença aqui para a questão anterior. Bora ver agora nos outros. Terceiro passo. Tá, terceiro passo. No terceiro passo, eu vou fazer um corte aqui no plano XZ, ou seja, o meu y é zero. Você já sabe. Quando o meu y é zero, para aquela função, vai ficar z igual a raiz de x², que de novo vai ser módulo de x. Então, ó, de novo, no plano XZ, eu tenho uma função modular. De novo, coincidiu, tá? Nos planos você tem a mesma função, mas como eu disse, nem sempre isso vai acontecer. E aí você vem aqui e faz aqui o plano x, z, e você vai ter uma função modular também. Você vem aqui e faz uma função modular. Pronto. Quarto passo, você vai pegar a sua função, que nesse caso é raiz de x² mais y², e vai igualar com a constante k. Professor, e agora? O que eu posso fazer aqui? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, vem aqui, ó, elevo isso aqui ao quadrado e elevo isso aqui ao quadrado. Se isso aqui eu tenho raiz ao quadrado, então vai ficar só o que está dentro. Então, vai ficar x² mais y² igual a k ao quadrado. De novo, isso aqui, as curvas de nível vão ser o quê? Circunferências. Só que tem uma diferença. Para cada k que você pegar, quanto vai ser o raio agora? Vai ser o próprio k. Antes não era assim. Antes, por exemplo, você pegava k igual a 4. Quem era o raio? 2. Se você pega agora k igual a 4, quem vai ser o raio? 4. Tá? Então tem essa pequena diferença. Tomem cuidado. Então você vem aqui, ó, faz aqui o plano XY. Aí você já sabe que as curvas de nível vão ser circunferências. Em 0, quando k igual a 0, você só vai ter a origem. E aí, de novo, você vai aqui fazendo circunferências. Tá? Então, pronto. As curvas de nível são essas. Ah, professor, vai dar o mesmo desenho? Não. Não vai dar o mesmo desenho. A gente já vai ver agora. Último passo. Juntar todas as informações para a gente fazer o gráfico. Lembrando que você pode pular uma outra etapa.
Aqui eu vou pular, por exemplo, a terceira etapa. Vocês vão ver. Eu venho aqui. Tá, aqui é x, y e z. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o plano yz e faço meu desenho. Só que meu desenho agora é a função módulo. Então, vai ser isso aqui, ó. No meu plano yz, eu vou ter isso daqui. Ok. Nesse caso aqui, eu já fiz, ou pelo menos não precisava nem fazer, porque se você analisa aquela função, você já percebe que nesse caso aqui, ó, por que eu digo que nem sempre você vai ter que fazer todos os passos? Porque se você vê que essa função ela é assim, né? Então você já sabe, quando você zerar o x e zerar o y, vai dar a mesma coisa, nesse caso aqui. Então, se você faz o desenho de um, você vai conseguir saber o desenho do outro já. Então, você já sabe que também vai ser uma função modular. Então, aqui, ó, eu já vou pular logo para as curvas de nível. Nas curvas de nível, para cada altura que eu fizer, eu vou ter uma circunferência. Então, eu venho de novo aqui, ó, e faço circunferências. Então, venho aqui, faço aqui uma circunferência, faço aqui outra circunferência, faço aqui outra circunferência. Então, este é o gráfico agora da nossa função. Então, nesse caso, deu o quê? Deu um paraboloide? Deu o quê? Um cone. Né? Então, ó, aquela função lá do dia que a gente colocou, ela lhe dá um cone. Claro, um cone, no caso, infinito, né? Para cima, aqui a origem dele. Então, é isso. Aqui você tem a sua função. Lembrando, ó, que se você quisesse fazer, você teria que fazer algo assim. No plano xz. Ó, porque no plano xz, você também teria que ter uma função modular. Então, a nossa função, o gráfico dela teria essa cara aqui. Então, esse daqui seria o gráfico da minha função g. Entenderam? Gostaram? Muito legal, né? Bem, sabia que vocês iam gostar. Esse assunto é muito interessante. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no GeoGebra, só para a gente encerrar a nossa aula. Aí eu vou colocar aqui a nossa função, só que agora é raiz quadrada, né? Então, venho aqui. Tem que colocar aqui dentro. Vou colocar aqui x² mais y². Pronto. Então, ó, olha o que que deu. Nós temos aqui o nosso cone, só claro, o cone aí de cabeça para baixo. Gente, então é isso. Olha, aqui para casa, vou deixar esse daqui. Essa última função aqui, só que ela tem no material de vocês. Ela está lá, então qualquer coisa você pode olhar. Essa daqui você vai ver, vai ser quase a mesma coisa quando você for fazer os cortes, só que um vai ser com cavidade para baixo, outro vai ser com cavidade para cima, mas vai ser uma parábola. E na próxima aula, segunda-feira que vem, sem ser sexta, agora sexta é prova, né? Na próxima aula de conteúdo, nós vamos ver, finalmente, derivadas. Então, a gente vai ver o que são derivadas parciais, ou seja, o que são derivadas para esse tipo de função aí que a gente viu hoje. A gente não vai começar por limite, a gente poderia começar por limite sem problema nenhum, mas a gente vai começar por derivada parcial, porque você vai ver que derivada parcial, ela nos lembra muito as derivadas do cálculo 1. Porque na verdade elas são, mas isso eu vou deixar para a próxima aula, vocês vão entender, tá? Então, boa prova para vocês e até, se não sexta, até segunda-feira. Tá?